Vamos para os aracnídeos. A importância de estudo deles é com relação à periculosidade que esses animais têm. Eles são carnívoros, certo? E se alimentam de insetos. Agora é interessante uma coisa. Se alimentam de outros artrópodes, né? Existem aranhas que comem, se alimentam de outras espécies de aranhas ou até mesmo de indivíduos da mesma espécie. São muito carnívoros. E a importância de estudá-las é exatamente para combate à maledicência que os ferrões não, é o veneno que o ferrão causa. Eu acho que eu já expliquei aqui, né, que existe dentro dos grupos um grau maior e menor de quantidade de veneno proporcional, né? Eu citei os extremos. Existem dentro dos aracnídeos, quilópodes e diplópodes, você tem dentro de cada grupo você tem aqueles que não afetam o aparelho inoculador. Você nem sente que ele te atacou. E mesmo que algumas vezes você não sinta, existem aqueles que não têm veneno forte o suficiente para fazer mal a você. Faz mal a uma ou duas células ali superficiais da pele, depois a pele se regenera, você não sente nada. Ao ponto de, em um grau mais evoluído, um grau mais evoluído dos venenos, aquelas que uma inoculação é suficiente para matar em 5 minutos. Até mesmo um aracnídeo que tenha uma quelícera quebrada, por exemplo, um aracnídeo só que tem 2 quelíceras, ele inocula as duas, é o suficiente para matar 3 pessoas. Uma quelícera só é o suficiente para matar uma pessoa e meia, digamos assim. Você é uma pessoa, né? Então, se te atacar, o que acontece? Você tem uma grande chance de morrer em 5 minutos ainda. O padrão do veneno é esse, é muito forte. Então, o estudo deles é exatamente com relação a isso. Tanto aracnídeos quanto escorpiões. Por isso eles são estudados de forma aproximada, incluindo os ácaros, que trazem doenças, certo? Mas eles trazem doenças de outra forma. Vamos lá. Vamos voltar. Os aracnídeos, eu tive que fechar aqui, a porta estava tendo muito barulho, a janela estava tendo muito barulho. O que acontece? Há o cefalotórax das aranhas. Qual é o cefalotórax? A cabeça está fundida, você só tem os olhos, então aquela região próxima dos olhos é onde tem a região da cabeça, certo? Depois tem o abdômen, entendeu? Que é depois do cefalotórax, o abdômen, tanto na aranha quanto no escorpião. E você tem 4 pares de pernas, sem antena nem mandíbula. E aí você tem os 4 pares de perna, escorpião, na aranha. Não tem antenas e não tem mandíbulas. Ou seja, não tem mandíbula não é que ele não tenha quelícera nem tenha palpo. Cuidado aí. Ele tem quelícera, tem palpo, mas não tem mandíbula. Mandíbula você vai ver nos insetos, que é um aparelho reprodutor mais desenvolvido, um aparelho da boca digestório, um aparelho digestório mais desenvolvido ali para recepcionar o alimento, certo? Nos escorpiões vocês têm os pedipalpos, certo? Que muitas pessoas chamam de pinças, para eles pegarem objetos, servem para pegar coisas. As aranhas têm os palpos, certo? Que servem para isso, os pedipalpos delas. Tem os palpos aqui mais desenvolvidos perto da boca para ajudar na digestão extracorpórea. A aranha lança um líquido com enzimas. Esse líquido digere o que ela quer. Fica lá um bolo de
proteínas com gorduras, com não sei o que, ela vai lá e se alimenta do que ela achar melhor. Esses palpos são as primeiros pares de pernas são os pedipalpos para poder manipular coisas. Depois as outras pernas também servem isso. E, em especial os últimos pares para manipular teias, certo? Você tem os ovinhos das aranhas, os ovinhos, certo? Um monte de ovinho de aranha. E aí o que é que acontece? Esse monte de ovinho de aranha que você tem, daí ela vai e começa a criar teias que protegem esses ovos de aranha, entendeu? Ao proteger esses ovos de aranha, vai produzindo, vai protegendo todos eles. E depois ela vai criando outras camadas mais espessas, certo? De proteção. Entendeu? Pode criar essas camadas mais externas de proteção, ela vai engrossando até formar um casulo de proteção total dos ovos dela. E daí ela cria sistemas de redes de comunicação, né, ainda com teias que vão lá e começam a se comunicar. E daí ela vai e puxa uma teia de todo o sistema, ela puxa uma teiazinha, vai criando e puxando uma teiazinha. A teia sai daqui, dessa região, tem orifícios respiratórios que ela tem de baixo, aqui a parte de baixo da aranha, e os orifícios de fiadeira, que são esses dois aqui, e depois o ânus. E aí das fiadeiras, das regiões fiadeiras dela, elas lançam, puxam essa teia. Não apenas que tipo o Homem-Aranha, né, que solta e vai e puxa para se locomover. Não apenas. Mas também para proteger os ovos, para, por exemplo, ela cria a teia e fica lá na teia esperando uma presa vir, que a teia é bem grudenta para poder pegar essas presas e se alimentar delas. Certo. As aranhas têm o cefalotórax, dois pares de apêndices ao redor da boca, que são as primeiras partes quelíceras, estrutura afiada parte aguda para captar presas e inoculação de veneno. Eu já falei das quelíceras aqui. O segundo passo são os pedipalpos ou palpos, que é para manipular alimento, como corte e mastigação no geral. E nos machos, o palpo serve para dilatar e transferir espermatozoides para o corpo da fêmea, certo? Os palpos dos machos das aranhas. Isso aqui também ocorre com os escorpiões. O abdômen, que eu já falei das fiadeiras, que é as glândulas secretoras de fio, e formação de casulos para ovos. Os escorpiões também é o mesmo padrão, cefalotórax, onde há a quelícera, que tritura alimento, e os palpos, né, que pega a presa com objetos. Certo? A quelícera no escorpião, ele tem, mas serve para triturar o alimento. Ele já tem uma espécie de triturador primitivo aí. E 4 pares de perna, né? A cauda, que agora é específico, com aguilhão. Aguilhão é a bola. Você tem a agulha, que é o inoculador. No aguilhão, que é a bolinha, você tem o veneno dentro, em que ele faz uma compressão quando ele faz uma pressão meio que muscular de fora para dentro quando enfia a agulha no ferrão propriamente dito, né, com o veneno.